Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é um tópico interessante. O quão ruim ou quão boa era a Williams de 2012, um dos carros mais enigmáticos da história da Fórmula 1. Isso pois naquela temporada de 2012 foi um carro que conquistou pole position, que conquistou vitória, que era rápido, mas como os pilotos eram Pastor Maldonado e Bruno Senna, se criou a desconfiança de que aquele carro era muito melhor do que foi na pista. Pois bem, os pilotos digamos que não eram bons. Então hoje vamos analisar e ver o quão boa era essa Williams na temporada de 2012 e se Maldonado e Bruno Senna desperdiçaram muita coisa. Assim, sem mais enrolações, vocês já sabem, a voz ainda não melhorou, cara, que desgraça. Bora para o vídeo. Antes de tudo, temos que dar um contexto para a Williams dessa época, onde eu já fiz o vídeo sobre a decadência dela, vai estar aparecendo aqui no card. E, gente, após o período vitorioso que durou até 97, e a forte parceria com a BMW entre 2000 e 2005, a Williams decidiu que queria ser independente. O Patrick Head queria independência. Assim, a equipe de Frank Williams, em 2006, no retorno dos V8, decidiu usar os motores Cosworth. Não deu certo, a temporada foi um fiasco, a pior desde 78, com apenas 11 pontos. Em 2007 viram clientes da Toyota, o que dura até 2009, com alguns pódios ali do Wurz e do Rosberg, mas nada demais. E em 2010 voltam para os benditos Cosworth, que estavam mais fracos ainda do que era em 2006. Ainda assim, o Rubinho conseguiu ficar no top 10 do campeonato, com um carro que na teoria não era para isso, além da pole do Hulk em Interlagos. Em 2011 chega na equipe Pastor Maldonado, campeão da GP2 e pay driver venezuelano, que seria companheiro de Rubinho. O carro da Williams era horroroso, foi a pior temporada da história da equipe até ali, P9 nos construtores com somente 5 pontos, e é aí que as coisas começam a mudar para 2012. Primeiro, o motor sairia o terrível Cosworth para a chegada do motor campeão com a Red Bull, o motor Renault. O diretor executivo da equipe passou a ser simplesmente Toto Wolff. Sim, ele era da Williams nessa época. O diretor técnico era Mike Coughlin, aquele da McLaren no escândalo do Spygate, e os pilotos eram Pastor Maldonado e Bruno Senna. E aí complica. Sentiu meio com cheiro de clorofila. E o carro era bom. No início da temporada era capaz de bater Q3 toda a corrida, capaz de pegar pontos quase que toda a corrida, pois a temporada era muito equilibrada. Mas a gente vai ver se eles realmente aproveitaram isso. Então vamos para a abertura da temporada fazer quase que pontos perdidos. Austrália. Cara, na Austrália, a Williams já mostrava o seu potencial, tentando se recuperar daquela fase horrível que já durava anos. O Maldonado botou o carro em 8º no grid, e na corrida estava em 6º atrás de Fernando Alonso. Um resultado que até ali, caras, era bom, mas o imbecil perdeu o controle do carro no final da corrida, bateu sozinho e desperdiçou um AP6 que para a Williams seria algo maravilhoso. Isso fora o Bruno Senna, que se chocou com o Felipe Massa, mas aí ambos já estavam lá atrás. Menos mal que na corrida seguinte, na Malásia, sob chuva, Bruno Senna fez a sua melhor corrida na Fórmula 1 e foi o 6º, conquistando 8 pontos para a equipe. Maldonado também pontuaria, mas o motor Renan quebrou no final. Na China foi ainda melhor, pois terminou com double points para a Williams. Bruno Senna terminou em 7º e Pastor Maldonado terminou em 8º, 10 pontos para a Williams. Resultado que a Williams não conseguia desde 2010. Ou seja, o carro era bom, como eu falei antes, era bom. No Bahrein poderia haver um resultado bacana com o Maldonado, mas ele teve um furo de pneus e abandonou quando estava brigando por pontos. E aí a gente chega no conto de fadas, o motivo desse vídeo aqui, o GP da Espanha. Em Barcelona, Pastor Maldonado viveu seu grande momento na Fórmula 1 e também dos mais esquisitos da história da categoria. Porque é assim, a Williams estava ali em Barcelona, se eu não me engano com atualizações, porque todo mundo chegou ali com pacote de atualizações, a Ferrari foi a maior delas, e chega no qual o Hamilton faz a pole sobrando sobre todos e Maldonado é o segundo, do nada. Superou o Alonso, superou as Lotus, superou todo mundo. E como o Hamilton foi desclassificado por não ter combustível suficiente para a inspeção da FIA, o Maldonado virou pole position, bicho. Chega na corrida, ele perde a ponta para o Alonso na largada, mas o ritmo tava forte, ele não perdeu distância. E graças a uma estratégia sem sentido da Ferrari, novidade, ele fez um undercut no Alonso, tomou a ponta e venceu a corrida em Barcelona. O primeiro vencedor da Williams desde 2004, o último até hoje e a única vitória da Venezuela na Fórmula 1. E que ainda por cima teve fogo, pois depois da prova o box da Williams pegou fogo, literalmente. Todo mundo teve que sair correndo e queimou
confirmou tudo. Tem a teoria da conspiração, de que a Pirelli tinha dado pneus especiais para a Williams, em homenagem a Frank Williams e por aí vai. Mas isso até aqui é conspiração. Só que a Williams venceu e mostrava que sim, esse carro era decente, era bom. Mas os pilotos... Depois, na corrida seguinte, em Mônaco, Maldonado mostrou todo o seu potencial de fazer cagada. Ele foi punido por atrapalhar o Pérez no treino livre, largou do funil após ir para o Q3 devido a punições e na largada atropelou uma HRT e estava fora. O Bruno Senna aí não fez muita coisa, mas pegou um pontinho. Tá bom. Primeira corrida desperdiçada pelo Pastor na sequência, mas tem mais. Maldonado tinha carro para ir ao Q3 no Canadá e conseguir seus pontinhos, mas é óbvio que na última volta do Q2, com tudo para ele passar, erraria na última curva e perderia a chance de ir para a última parte do treino. Com isso, ele largou em 22º após trocar o câmbio e não pontuou no dia seguinte. Tamo junto, Maldonado. E o Bruno Senna não pontuou. Essa aqui é sacanagem, porque o Maldonado tava bem demais. Fez um quali espetacular, tava largando em terceiro, carro rápido mais uma vez, o Pastor conseguindo aproveitar isso. Durante a corrida em Valência, o Bruno Senna, que também estava bem, foi tocado pelo Kobayashi, rodou e, para piorar, foi punido injustamente. E aí chegávamos no final da corrida, onde o Hamilton sem pneu estava tomando pressão do Maldonado. E na penúltima volta, o Maldonado faz isso aí, tira o Hamilton da corrida, perde a asa e ainda seria punido. Parabéns, Maldonado, jogou um pódio fora. Muito bom. Seria o segundo pódio da Williams no ano, com 15 pontos na bagagem, mas o venezuelano fez isso aí. Era uma corrida para talvez pegar os 20 pontos, porque o Bruno Senna poderia ser P7 ou P8 sem a punição injusta e a rodada. Mas né, deu nisso. Porém, Pastor Maldonado não descansa. Ele na chuva em Silverstone se classificou bem, foi para o Q3, largando na 7ª posição e estava na zona de pontos, fazendo uma corrida honesta até que ele vê Sérgio Pérez. Ai, meu Deus do céu! Em mais uma manobra muito bem pensada, ele bateu no mexicano, furou o próprio pneu e caiu para último. Ele que estava brigando por pontos, agora não estava pontuando nada. E o Bruno Senna estava lá para salvar a pele da Williams com 2 pontinhos. As corridas seguintes seriam mais protocolares. Maldonado largou em quinto na Alemanha, mas sem ritmo de corrida, não tinha o que fazer e não pontuou. E na Hungria, na única vez que o Bruno Senna foi para o Q3 no ano, na única vez, o brasileiro pontuou enquanto o venezuelano foi punido. Mas ele não iria pontuar de qualquer jeito. Só que aí vem a Bélgica. Aqui tem o maior disaster class da carreira do Maldonado na Fórmula 1. Uma corrida que ele quebrou recorde, inclusive. Estou falando do GP da Bélgica, corrida essa que ele largou de sexto, após ser punido em 3 posições por impeding, ele largaria em terceiro na teoria. E aí chega a corrida, onde o Fera faz a pior queima de largada da história. E depois tem a desgraça lá do Grosjean, ele é rodado. E na relargada, já no fundão, ele roda o Timo Glock e metros depois estava fora. Se ele não queima a largada, tinha uma grande chance por estar largando por fora de escapar da confusão e talvez poderia pegar um pódio até um top 5, mas não, no fim ele quebrou o recorde de mais punições em um único final de semana, com 3, que depois foi superado. Bruno Senna até estava bem, mas infelizmente não pontuou, e por conta das cagadas que ele fez em Spa, o Maldonado foi forçado a largar de 22º em Monza devido às punições, e obviamente não pontuou, mas ele teve uma nova chance em Singapura. Aqui o Maldonado foi brilhante e infelizmente teve que sair por algo que não foi a sua culpa. No qual, enquanto o Hamilton sobrava, o Maldonado pegou uma incrível P2, mais um grande treino do venezuelano. E quando chegou na corrida, ele perdeu a P2 e a P3 na largada suave, mas estava sustentando a P4 lindamente, com chances até de pódio. Mas por conta de um problema hidráulico, ele teve que abandonar. E o sonho de uma P3, uma P4 importante para a Williams foi para o espaço. Aqui vimos que dava para pegar tipo 2 ou 3 pódios no ano e no fim ele pegou um só, cara. E o Bruno Senna derreteu no final de prova. Mas a Williams na reta final já não era tão rápida quanto no resto do ano. Maldonado até pontuou em Suzuka, o Bruno Senna até pontuou na Índia, mas nada demais. Só que tem o GP de Abu Dhabi e lá quase deu bom. Em
Em Yas Marina, Pastor Maldonado faz outro grande quali, colocando a Williams em terceiro no grid novamente. E estava em posição de pódio por boa parte da corrida e era o segundo após o abandono do Hamilton. Mas o Alonso foi lá e passou ele. O Maldonado chegou a rodar o Webber, mas aí foi sem punição. No fim, perdeu o gás, mas ainda assim ele terminou em quinto, com o Bruno Senna em oitavo em grande recuperação. 14 pontos no final de semana, baita GP da Williams. Em Austin teve pontuação dupla, P9 do Pastor e P10 do Bruno Senna. E no Brasil? Ah, no Brasil... Para finalizar a temporada, é óbvio que teve cagada dos dois pilotos para fechar isso aqui com chave de ouro. Para começar, Pastor Maldonado tomou sua terceira reprimenda da temporada por não ter ido lá pesar o carro. E aí tomou 10 posições no grid, após ter sido sexto no quali. Beleza. Chega na corrida, ele bate sozinho no acidente que a TV não mostrou. E antes disso, na largada, o Bruno Senna quase mata o Vettel. E assim, com 2 voltas de corrida, ambas as Williams estavam fora. Parabéns! Parabéns, viu, seu cocô? Desse jeito a temporada finalizava. A Williams, que tinha tudo para ter uma temporada promissora, terminou só na 8ª posição, à frente de Toro Rosso e das 3 nanicas. Uma posição só acima do que eles fizeram em 2011, mesmo com 76 pontos. E isso é fruto da temporada equilibrada e dos pilotos. Um que não conseguia ser consistente, batia e fazia cagada toda hora, e o outro que era seguro, fazia boas corridas, mas não conseguia ter bons qualis. O Bruno Senna teve um Q3 o ano inteiro com esse carro, velho. Se a gente contar os pontos perdidos do Maldonado, a gente tem 8 pontos na Austrália, 15 em Valência, 6 na Inglaterra talvez, 8 em Spa. Somando isso, dá 37 pontos. Isso já faria a Williams ficar na frente da Force India. Fora, por exemplo, os 12 pontos de Singapura com o carro quebrando, os erros nos sábados por conta dos pilotos, as punições que acumulavam para as corridas seguintes. Cara, a Williams não tinha carro para disputar o campeonato, para vencer várias corridas, não tinha. Mas tinha para ser tipo a Sauber, que pegou 4 pódios na temporada e foi a 6ª colocada. Diferente da Williams, tinha consistência e bons pilotos. A Williams tinha carro para isso, mas os pilotos eram um rápido maluco e um consistente lento. E aí não tinha muito o que fazer. Ou seja, esse carro da Williams tinha potencial, mas os pilotos eram um problema. Até porque o Maldonado era rápido, mas com o passar dos anos vimos que não era tanto quanto imaginávamos. E esse foi o vídeo sobre o quão boa era a Williams de 2012. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera antes de hypar, se possível. Na descrição tá nosso Instagram, Primeira Fila F1, TikTok com o mesmo, @Primeira Fila F1, Twitter, que é F1, e os nossos canais estão todos na descrição. Canal de fute, que pod é esse, que vocês sabem muito bem, que fute é esse, tudo isso aí, tá? Aqui estão os membros do canal, tá? Se quiser virar um, botãozinho de dinheiro aqui embaixo. Se quiser virar show, se não quiser, beleza? Tudo suave, tá ok? Muito obrigado a todo mundo que é membro, sugestões, comentários. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Falou!